Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Fabrício Nox, tarólogo e terapeuta holístico. Seja bem-vindo de volta para mais um caso misterioso. E dessa vez nós vamos falar sobre o caso da Brittany Murphy. Ela era atriz, cantora e teve uma morte de certa forma misteriosa. Primeiro tiveram grandes alegações ali a respeito de drogas, de suicídio. Em seguida descobriram a respeito do mofo nessa história. E aí, meses depois, em questão de 5 meses depois, o marido dela também chegou a falecer da mesma forma, né? O que é um pouco mais estranho. Vou falar um pouco para vocês a respeito da história dela. Bom, a Brittany Murphy Monjack, né, nascida em Atlanta no dia 10 de novembro de 1977, né, chegando ao óbito ali em 2009, no dia 20 de dezembro. Se você não lembra da Brittany Murphy, de como ela era, eu vou deixar uma imagem aqui para vocês poderem dar uma olhada. Essa é a Brittany Murphy, ela é atriz, ela era cantora também, participava ali de vários eventos também beneficentes, uma alma brilhante, né, conhecida por todo mundo, todos os amigos dela, por ser um raio de luz, uma pessoa positiva, extremamente legal ali dentro do contato com o outro. A Brittany ganhou notoriedade graças a papéis em grandes filmes, como As Patricinhas de Beverly Hills, ou Clueless, A Garota Interrompida, que também ela faz parte, nesse mesmo filme está Angelina Jolie, Os Garotos da Minha Vida, 8 Miles, Recém-Casados e Sin City, né? Porque a gente tem uma foto dela no filme Clueless, que é As Patricinhas de Beverly Hills, que é muito famoso. Se você é do Brasil e assiste Sessão da Tarde, muito provavelmente você viu esse filme em algum momento da tua vida. E em determinados momentos também foi falado a respeito do envolvimento da mãe dela nisso, né? E isso com teorias, é claro. Tinham teorias de que a mãe dela tinha envenenado ela, e em seguida tinha envenenado o marido dela também, que faleceu, chegou a óbito 5 meses depois, mais ou menos, da morte da Brittany Murphy. E o próprio pai da Brittany Murphy soltou algumas alegações a respeito da ex-mulher, né, recente ex-mulher dele, sobre a desconfiança dele a respeito desse fato, uma vez que ela também tinha pedido para Brittany Murphy fazer um testamento e também um seguro de vida nesse mesmo mês em que foi acontecido ali, né, em que se deu a morte da atriz. E falando sobre a morte da Brittany Murphy, às 8 horas do dia 20 de dezembro de 2009, o Departamento de Bombeiros de Los Angeles respondeu a uma chamada na residência da Brittany, né? A atriz foi encontrada inconsciente no chuveiro pela mãe. Brittany passará o dia inteiro no próprio quarto, indo a toda hora ao banheiro vomitar. A mãe disse ainda que a Brittany estava se achando um pouco mais magra do que o comum, que ela tinha perdido ali de certa forma algum peso, e duvidava se a morte dela houvesse sido provocada por overdose ou remédios ou coisas do gênero. Os bombeiros tentaram reanimá-la no local de onde foi transportada ao hospital, ao Centro Médico Cedars-Sinai. Ao dar entrada no hospital, foi declarada morta às 10h04, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A causa primária da morte foi pneumonia, agravada pela anemia por deficiência de ferro. Em um dos comentários, a gente tem a Rose McGowan falando a respeito da Brittany, falando que ela era como champanhe, brilhante, borbulhante, sempre que havia, eram sempre muitas risadas. Felizmente, seu sorriso estará para sempre gravado nos filmes e naquilo tudo que ela fez, diz a querida Rose McGowan, né? Em 23 de maio de 2010, 5 meses após a morte da Brittany, o seu marido Simon Monjack foi encontrado morto em casa nas mesmas condições em Los Angeles, aparentemente pneumonia aguda e anemia profunda, tá? Em 11 de janeiro de 2012, Angelo Bertolotti, né, pediu ao Tribunal Superior da Califórnia para que solicitasse ao gabinete de Los Angeles para entregar as amostras de cabelo da filha. Foi feito testes independentes. A ação foi julgada improcedente em 19 de julho de 2012. Após o Bertolotti não aparecer em 2 audiências alguns meses depois, em 18 de novembro de 2013, o novo laudo foi emitido pelo laboratório de Carson's Company. Contratado pelo pai da atriz, apontou níveis muito acima do normal, pelo menos 10 metais pesados, tanto no organismo da Murphy quanto também no seu marido Monjack. O resultado indica que ambos podem ter sido envenenados. Bom, então eu peço para que se você tem alguma sensibilidade, para que se você tem ali algum problema em lidar com fatos misteriosos, ou se você tem alguns gatilhos emocionais, que você pare de assistir o vídeo agora, porque nós vamos entrar na parte da leitura, é onde a gente vai tentar explorar um pouco mais o acontecido e saber se existe alguma forma espiritual envolvida, se teve algum tipo de movimento, se foi realmente envenenamento ou não, é algo que a gente vai buscar entender
com as cartas de tarô. E tecnicamente 3 delas já pularam aqui. Então vamos falar primeiro a respeito da Brittany, do próprio marido e também da mãe dela, tá? Bom, a respeito da Brittany, literalmente é como se ela realmente fosse um raio de luz, olha só. A gente tem a carta do 8 de ouros junto com a carta do sol, indicando que ela foi sempre muito bem sucedida, sempre teve ali bons resultados daquilo que buscava, sempre teve boas parcerias também ao próprio redor. É como se ela trouxesse uma forma de animação, mas essa animação acabasse ali por esconder o aspecto emocional em desequilíbrio, tá? Ela não tinha um equilíbrio constante emocional, ela não tinha ali uma boa segurança em relação às próprias emoções. E sim, ela poderia ter ali pequenos picos de depressão dentro da vida dela, causado por traumas, causado por medos, causado por situações dificultosas lá no período de infância, uma vez que a gente tem também a carta do louco representando ali esse período anterior da própria vida dela, tá? Então é como se ela tivesse ali, de certa forma, escondendo a personalidade pessoal dela, escondendo quem ela realmente era através das risadas, através da conversa boba com os amigos, através da conexão com outras pessoas com muita facilidade. Então a gente tem ali um quadro de uma pessoa que pode ser melancólica, com tendências à depressão, né? Dentro dessa leitura se mostra de uma forma muito frequente, causado por traumas da infância, totalmente conectados ao aspecto do pai, tá? Vamos dar uma olhada agora a respeito do marido da Brittany. As cartas que caíram dentro da leitura são cartas de lição espiritual, tá? A gente tem a carta do 8 de ouros, me indicando que a situação foi se desenvolvendo aos poucos, que foi trazida ali lentamente até se desenvolver. O 10 de paus, que fala sobre essa finalização, essa ruptura. E a carta da estrela, que definitivamente traz a ideia da espiritualidade estar presente dentro desse caso. Vamos lá saber sobre o marido dela. Bom, olha só o que a gente tem a respeito do marido dela. A personalidade dele era meio sufocante, é como se ele tivesse picos emocionais. E sai a carta do julgamento junto com a carta do enforcado, que fala por vezes até de uma certa forma de melancolia, rondar a situação. O 3 de ouros dentro da minha leitura saiu como aspecto invertido, e as minhas cartas não são invertidas. O que isso significa para mim que ele poderia ter problemas de conexão com outras pessoas. Não ser tão aberto, não ser tão expressivo, tão emocional quanto ela, e ainda assim ter problemas voltados ao aspecto financeiro dele, conectados com o passado. O 9 de ouros e a carta da Imperatriz me fala muito sobre esse crescimento, sobre essa vontade de fazer com que as coisas fluíssem para si. E o Rei de ouros me fala muito a respeito do conforto que se tinha dentro dessa relação. Então, de certa forma, eu não vejo ele envolvido ou ele buscando, de alguma forma, trazer mal para ela. Eu vejo ele tentando apagar as situações negativas do passado que ele tenha vivido, né? E tentado ali uma outra vez se conectar com a vida, trazer ali uma boa forma de relacionamento, uma boa forma de emoção. De alguma forma ele queria recomeçar. E aí eles se encontram, se conversam, e ali eles têm ali um desenvolvimento de relacionamento. Bom, vamos dar uma olhada no relacionamento deles dois, pra gente ver exatamente como era. Já me pulou uma carta aqui que é a Rainha de Espadas. Esse é o marido da Brittany Murphy, que tá aqui embaixo, e aqui a própria Brittany, tá? Consigo captar algo. Bom, olha só, sobre o relacionamento das duas pessoas, eram duas pessoas apaixonadas, tinham pequenas inconstâncias e situações problemáticas dentro da relação como qualquer outro casal. Eu não vejo uma situação dificultosa, eu vejo ele muito mais desconectado da relação, se sentindo à parte, se sentindo meio isolado do que ela, de fato. Tá? Se tinham muitas coisas a serem vividas, descobertas, ainda se tinha muito a ser providenciado e vivenciado dentro dessa relação. Então acabou ali de uma forma que não era para ser terminada, né? Ainda não era esse o momento exato para uma finalização dessa relação. E a Rainha de Espadas me mostra que a Brittany já pode ter pensado de alguma forma em separação antes do caso ter acontecido, antes dela ter realmente partido dessa para
O outro plano, né, é como se ela já tivesse cogitado de alguma forma aqui e ali finalizar essa forma de relacionamento. Mas ainda assim eu não vejo nada pesado dentro dessa questão de relacionamento em si. Bom, vamos falar agora a respeito da mãe da Brittany Murphy, né? Saber o que é que se desenvolve. Eu tô captando algumas coisas que são voltadas ali a respeito da tristeza, da melancolia. É como se fosse conectado totalmente também com formas de doenças anteriores. Sim. A parte que me vem dentro dessa situação, que me prende nisso tudo, é a ideia de que a doença dos poetas, a doença dos poetas, a doença dos poetas. E pelo que eu saiba, a tristeza, ela causa pneumonia, ela causa problemas nos pulmões, ela traz essa ideia de melancolia. A melancolia afeta essa região. Mas onde está a espiritualidade nisso? Então, essa é a mãe da Brittany, tá? Vamos dar uma olhada na relação das duas. Saber realmente se tem alguma coisa do gênero, se existe esse possível envenenamento, se tem algo ali envolto nesse sentido que não foi mostrado, que não foi dito. Mas eu sinto que esse caso também vai ser voltado ao aspecto espiritual. Tudo que eu vejo dentro da situação referente à mãe dela, aqui dentro dessa leitura, me mostra que a mãe dela era uma amiga dela, que não era uma pessoa distinta, que não era uma pessoa alheia, ruim de alguma forma para ela. O 7 de espadas me sai como se a mãe ou ela tivessem até conversado a respeito das sensações, né? Como se ela tivesse falado que não estava bem, como se ela tivesse dito, olha, tem alguma coisa errada comigo, está acontecendo algo, eu não estou me sentindo bem dentro desse lugar, algo está movimentando meu corpo, algo está fazendo com que eu me sinta mal. E o 9 de paus me fala sobre a mãe já ter até tentado tirar ela desse ambiente, ou de certa forma produzido ali pequenas formas de sair, como viagens ou coisas do gênero. A carta do Ás de Ouro, junto com a carta do Pajem de Paus, me mostra muito esse apego, essa aproximação, me fala muito sobre esse cuidado entre mãe e filha. E o 2 de Copas me fala muito sobre o casal, né? E nesse caso sobre a mãe, sobre a filha em si, sobre serem pessoas parecidas, sobre serem ali pessoas até que se combinam, que têm uma boa vivência. Então, literalmente, eu não vejo a mãe dela envolvida dentro desse sentido, tá? Dentro dessa forma, eu não vejo como se ela tivesse literalmente envenenado a própria filha ou o marido da filha em si. Não vejo isso acontecendo dentro dessa leitura. Essa é a famigerada casa onde a Brittany foi encontrada, onde a situação se desenvolveu, onde a mãe dela encontrou com ela. É um caso estranho. Aparentemente muito bonita, mas ela tem uma aura de encolher, de descer, de profundidade. Talvez seja a imagem, não tenho certeza. Bom, a gente vai chegar num momento em que vamos analisar a casa, o local, tá? Eu sei que em algum momento a Britney Spears, ela morou nessa casa, ela chegou a estar ali, e ela resolveu sair porque não se sentia bem de alguma forma, algo dizia para ela não estar ali de alguma forma, né? A Britney acabou saindo e logo depois foi comprada pela Brittany e eu não sei. Não me sinto ali tão bem com isso. Eu consigo ver algo me mostrando a porta, somente a porta, a saída da porta, porta, vai pra porta. Rainha de Copas. O aspecto emocional está muito envolvido dentro dessa casa. Definitivamente tem algo ali. Ok. Bom, existe uma forma de inteligência dentro dessa casa desperta através de acontecimentos. Tá? Eu não vejo isso como algo humano, como alguém que faleceu e se transformou em algo ruim. Né? Eu não enxergo dessa forma.
eu vejo como um ser natural, algo do local em si. A carta do Sol junto com a carta do Rei de Espadas me fala muito sobre a consciência, sobre a estratégia, sobre ser algo pensante, né? Pensante e não humano. Temperança junto com o 9 de copas. É como se, de alguma forma, em algum momento, em alguma época dessa história, me vem muito homem, 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 alguém que construiu, alguém que criou, alguém que fez essa casa em si, acabasse trazendo esse aspecto também de melancolia, também de tristeza, também trouxesse essa carga, esse peso, que desperta essa criatura, essa coisa, né? Essa essência, essa deidade, divindade, não é divindade, esse ser. Esse ser obscuro, é como se ele fosse liso, esticado pelas paredes, pelas formas, é como se ele tomasse a casa de uma forma inteira. E ele ataca assim as emoções, os pulmões, ele faz com que você não tenha... Olha só, a carta que sai é o 6 de copas. Mas ele está bem enraizado, é algo muito mais antigo, algo muito mais profundo, que já estava ali quando isso veio à tona e foi desperto. Carta do julgamento. Foi desperto de fato, é como se há algum acontecimento envolvendo tanto a traição, quanto a dor, quanto a mágoa, quanto o peso de um atrito emocional tivesse trazido isso à tona, brotado ali, né? Mas já estava ali. Não é algo externo, não foi algo mandado, não foi algo que chegou até ali, já estava. Então a gente tem a carta do Rei de Ouros e a carta do Julgamento. Basicamente ele se alimenta, vai se alimentando de tristeza, se alimentando de emoções negativas, vai induzindo situações a levarem a esse tipo de emoção também. Muito estranho. Bom, vamos... A gente já sabe a motivação é se alimentar de tristeza, gerar tudo isso. Vamos só saber sobre a Brittany, se ela tá bem. Bom, tecnicamente sim, tá? Ela se encontra em paz, ela está em união com o próprio amado, tá? Se tem essa ligação, esse vínculo entre si. Foi muito difícil, demorou em média de 3 a 4 meses para que ela saísse dali, para que ela pudesse se encontrar, tá? Mas tem uma saída, ela se movimenta em relação a isso, não carrega uma forma negativa de pensamento. 9 de espadas junto com o mago me mostra muito que a coisa em si, essa situação foi tomando ela de uma forma que nem ela mesma chegou a perceber. Demorou ali de certo tempo dentro dessa moradia para que ela fosse tomada aos poucos. É como se a situação se alimentasse dos medos e criasse situações para fazer com que ela traga ali mais dificuldade, com que ela traga mais tristeza, com que ela trouxesse um pouco mais de peso. E é esse peso que alimentava essa pessoa. Essa pessoa não, que eu não posso chamar nem de pessoa. Como se alimentasse essa tristeza dessa forma, tá? A criatura definitivamente se alimentava de sofrimento, de dor. Tá? Quanto mais dor se tinha, maior ela cresce. A única coisa que eu vejo são paredes, formatos de paredes. Como a casa também é alta, né? Eu acredito que a coisa tome toda uma parte de... Eu tô me arrepiando. Toda uma parte de foco, como se a casa fosse a coisa e a coisa fosse a casa, estivessem interligados, entende? Eu não estou dizendo que foi a única coisa que fez com que ela chegasse ao óbito em si, mas facilitou muito e tirou muita estabilidade dela, assim como também foi aos poucos se inserindo em quem ela era. E a carta do 9 de paus me fala muito sobre ela resistir. Ela resistiu, ela lutou, ela tentou, ela fez o que ela podia, ela se prendeu, ela buscou uma certa forma de auxílio, pena que era tarde demais. E a questão do mofo em si não me parece ali como algo
como algo simples, de simplesmente ter uma intoxicação pelo mofo ou algo do gênero e falecer. É como se, eu não vou dizer pra você que é muito surreal dizer isso pra você, de que o mofo foi controlado ou algo do gênero, mas ela foi debilitada emocionalmente e fisicamente até que esse mofo fizesse efeito nela. Em seguida, por um quadro de tristeza, de dor, de aperto em si, o marido também se abriu a ponto disso. A mãe dela estava lá o tempo todo e ela não sofreu dessa mesma forma. Então, a gente vê pessoas expostas a emoções negativas e essas emoções corroendo por dentro. Tá? Então, até isso meio que é consciente. Bom, essa foi a leitura de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal também e comentar aqui embaixo qual seria o quadro que você quer ver, né? Qual seria a próxima pessoa ou caso a ser analisado aqui. Sendo ele envolvendo pessoas já falecidas ou pessoas simplesmente desaparecidas. Algo que você acha interessante de ser buscado, alguma forma de explicação e entendimento, tá bom? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!